Meu amigo, esse episódio tem uma regra muito cruel. Se você assume quem você é, você faz sucesso. Mas se você passa o episódio inteiro fingindo ser alguém que você não é, você simplesmente se estabaca no chão. De um lado, a gente tem um rei que todo mundo tava dando como morto, e do outro, a gente tem uma rainha que tem tudo, mas ainda não faz a mínima ideia do que ela é. Fala, maratonistas! Eu sou Iago e finalmente eu consegui entender por que Emma Darcy, antes da série ser lançada, disse que essa temporada iria testar a lealdade da galera dos pretos. Porque, meu amigo, é difícil torcer para o Rhaenyra nesse episódio, é difícil não se revoltar, não ficar puto da vida com as ações que ela tá tendo, simplesmente é difícil. Confesso que a minha lealdade, ela ficou um pouco abalada. Porque não tem como a gente falar do 7º episódio e não falar do retorno dos que não foram. E eu tô falando de ninguém menos do que Sunfyre. Que Sunfyre tava vivo, isso todo mundo já sabe. A gente já tinha até discutido aqui em outros vídeos sobre essa questão de quando é que Sunfyre iria voltar e qual seria o motivo que faria com que Sunfyre botasse o cropped e reagisse. Se a gente perceber, essa terceira temporada mostra um Aegon totalmente convalescente, quebrado, aleijado, que tem uma autopiedade, que só fica falando como a vida foi injusta com ele, como ele foi traído pelo irmão. Então mostra que Aegon, ele estava perdido da essência que ele tinha. É como se ele estivesse totalmente distante do que o sangue de dragão ele trazia, sabe? Que é aquela coisa da conquista, aquela coisa do poder, ele estava totalmente diferente. E a gente sabe que o laço entre o montador e o dragão, ele é um laço muito especial e ele é construído por várias coisas. Então, meio que a ideia era de que o laço que Aegon criou com Sunfyre veio desse lugar de Aegon querer ser poderoso, ele querer ser rei, que no momento em que ele sofre, né, o ataque por conta de Aemond, ele se quebra totalmente. Então é como se esse vínculo aí, pelo menos o que eu entendi, foi de que esse vínculo ele ficou meio que abalado. Então Sunfyre, ele não teve aquela centelha, aquele fogo para poder levantar, sabe, para poder encarar as coisas. Só que aí, no momento que Larys, nos episódios atrás, ele conversa com Aegon e diz assim: Aegon, acorde, meu filho, você tinha tudo, você que vacilou, pare de ficar tendo pena de você, você é rei. E aí é nesse momento que a chavinha vira e Aegon, ele realmente entende de que ele não precisa estar tendo essa autopiedade o tempo inteiro, porque não faz sentido. E é no momento que ele decide ficar com Tywin Lannister ali no local que seria a rota onde os aliados de Rhaenyra iriam encontrar com ele, ele decide: eu não vou mais fugir. E no momento em que o exército tá ali conversando com ele e ele diz, gritando a plenos pulmões, que ele é Aegon Targaryen, que ele é o rei, que ele foi ungido pelo Septão, pela primeira vez, Aegon, ele fala isso e ele fala sentindo isso. E ele sente tanto, mas tanto, esse fogo Targaryen é tão grande no momento que ele fala, que é suficiente para que Sunfyre, ele também sinta isso. Não é à toa que ele aparece ali numa cena muito lindinha, muito bonitinha, e sai fazendo churrasco de geral. Só que se por um lado a gente tem Aegon acordando pra vida e mostrando que ele é Targaryen, do lado dos pretos a gente tem uma Rhaenyra totalmente abestalhada, totalmente idiota. O episódio começa com ela: ai, Helena, você tá bem? Ai, Helena, porque eu acho que o nosso pai... Ai, irmãzinha. Pelo amor de Deus, velho. Uma mulher que já perdeu 2 filhos, o reino tá em guerra, ela tá sem dinheiro, a população tá revoltada, ela tá sem guarda, ela tá totalmente lascada e ela fica ali naquela bajulação, naquela coisa, como se ela não tivesse motivo suficiente pra poder virar o Satanás, entendeu? A forma como ela fica ali com a Helena, de mostrar uma preocupação e que não é manipulação, fica muito evidente de que não é uma manipulação, ela tá totalmente perdida, ela não sabe o que é que ela tá fazendo. E fica tão claro que ela não sabe o que ela tá fazendo, que no momento que ela conversa ali com a Helena, diz aí o que foi que você viu, fala pra mim, você viu alguma coisa sobre isso, você viu alguma coisa sobre aquilo, mostra que ela tá tão preocupada em como é que as coisas vão parecer, como é que as pessoas vão achar as coisas, do que de fato resolver as coisas. E aí, já que eu falei de Helena, é interessante mostrar como esse episódio ele construiu as questões dos sonhos dela. Por exemplo, no momento em que ela tem ali o pesadelo, né, de que ela pare o filho e aí o filho é levado pelos guardas, isso daí mostra mais um medo dela em relação ao que vai acontecer com o filho, caso seja um menino, né, porque a Alicent colocou na cabeça dela de que Rhaenyra, caso seja um menino, vai matar a criança, vai dar um fim na criança porque a criança vai ser herdeira ao trono. Mas nesse mesmo sonho, a gente vê uma égua cinzenta. E essa égua cinzenta aí
ela meio que representaria o estado de depressão, né? Ela tá nessa transição entre uma depressão leve e uma depressão mais profunda. A cena que ela tá no Fosso do Dragão, montada em Dreamfire, que é uma cena lindíssima, e aí mostra a população invadindo o Fosso dos Dragões, e aí ela atacando Dracarys. A gente sabe que não acontece bem assim, e aí isso eu não vou falar porque é spoiler do livro, mas a gente sabe que não acontece bem assim. De fato tem essa invasão, né, no Fosso dos Dragões, de fato Dreamfire tá, mas Helaena ela não tá nesse momento. Então essa cena daí, ela tá meio que alterada porque é meio que um sonho de dragão, mas tem ali a vontade dela, tem ali o desejo dela de se libertar, de ir embora e tudo. Então mostra que esses sonhos agora, eles estão meio que sendo prejudicados, e isso pode ter uma relação, e é uma teoria fonte voz da minha cabeça, de que o sonho do dragão ele pode estar começando a ser alterado por conta da própria depressão. Então ela mentalmente está tão fragmentada que até essa habilidade que ela tem acaba ficando comprometida. A gente sabe que essa série, ela é uma adaptação do livro, mas muita coisa já foi mudada. Será que a trajetória de Helaena vai ser mudada nessa série? Será que não vai? E já que eu falei de Aemond, né, vamos para o CAPS de Westeros, Harrenhal, para poder falar das coisas loucas que acontecem. A gente sabe no episódio passado que Alicent foi enviada como cavalo de Troia para Harrenhal para poder tentar fazer Aemond ir de arrasta. E aí a gente vê uma cena em que Aemond ele tá em Harrenhal e a Alicent chega, né? E aí eles começam a conversar, a Alicent começa a falar com ele, dizendo que ele é o garotinho dela, não sei o que e tal. E aí a gente pensa, manipulação safada, ela tá fazendo isso pra ele baixar a guarda e tudo. E de fato ele baixa a guarda, ele fica ali totalmente entregue. E aí tem outra cena nojenta que é eles se beijando e eles meio que vão fazer tchaca-tchaca na buchaca ali. E aí você fica, velho, como assim? Como assim? Que loucura. Do nada a gente descobre que na verdade não era a Alicent, era a Alice Rivers que tava fazendo ousadias com Aemond porque ela quer ter filho. A gente já sabe que esse é um dos planos dela, ela ter filho. Mas o ponto interessante é de que ele viu a Alicent, ele achava que era ela e depois ele viu que não era. Então ele que tava com a guarda baixa, agora ele levanta mais a guarda, sabe? E aí Alicent, a verdadeira Alicent aparece e por incrível que pareça, com a mesma roupa que ele tinha fantasiado. Então obviamente que isso faz com que ele fique com a guarda um pouco mais alta em relação a ela. Mas isso não impede a Alicent de colocar o plano nefasto dela em ação não, tá? E ó que não foi por falta de aviso, porque a própria Alice diz pra Aemond que a mãe dele tá ali com intenções que não são das boas, mas o tesão dele é tão grande que ele acaba ignorando e é envenenado. Sim, e aí agora a Alice vai tentar reverter o que a Alicent fez. E aí a Alicent sai de Harrenhal achando que conseguiu envenenar Aemond e ele foi de arrasto. A gente também tem rinha de dragão aqui, sim, meu amigo. Esse momento é um momento assim que me deixou com meu coração, ó, desse tamanho. Daemon, ele vai no vale para poder procurar Rhaena, porque ela é a montadora de roubo-ovelha e ele tá com medo de que Rhaenyra descubra. Ele descobre que Rhaena ela não tá mais lá na caverna, que ela não tá mais no vale, e ele descobre que ela foi atrás de Veiga. E aí ele consegue, através de Caraxes, ele vai atrás de Rhaena e tenta convencer ela. E aí eles meio que estão ali se acertando naquele momento pai e filha, aquele momento meio disfuncional que tá tentando dar certo, sabe? E o que acontece nesse momento em que Daemon tá conversando com Rhaena é justamente Adam e Rhaenyra chegam no local onde foi dito que o roubo-ovelha tinha sido avistado. Aí Rhaena corre, vai embora, roubo-ovelha fica lá paradinho, e aí Rhaenyra pergunta qual é a sua história como montador de roubo-ovelha, eu quero saber quem é. Adam, vá pegar que eu quero saber quem é. E aí Adam vai, obviamente que Rhaena, que tá só a capa do Batman, não consegue correr de Adam, e aí Adam traz ela e apresenta Rhaena como sendo a verdadeira montadora de roubo-ovelha. E aí, meu amigo, nesse momento os dragões eles ficam enfurecidos, e eu fiquei muito impressionado com Syrax, tá? Porque Syrax é a princesinha dos dragões, né? Ela não faz muita coisa. Ela tá com Dracari, meu amigo, em roubo-ovelha, e começa uma briga que eu achei que Syrax ia de arrasta. Eu achei, nesse momento, né? A briga é uma briga intensa. Caraxes fica parado durante um tempo. Caraxes, cadê você, meu filho? Vai defender sua mulher, né? Pelo amor de Deus. E aí começa uma verdadeira briga com esses dragões, que, meu amigo, é assim, você fica nervoso nesse momento. E aí, durante essa briga, acaba que Adam vai escoltar Rhaenyra volta com Syrax e Rhaena para o Porto Real, enquanto que Roubo-Ovelha, que já estava bem machucado, ele fica ali com Caraxes. Eles começam a lutar, só que Caraxes na briga acaba derrubando o Daemon. E aí Roubo-Ovelha, ele meio que vai machucado em direção assim a um desfiladeiro. E aí fica em aberto. Daemon disse que iria ficar ali para poder matar Roubo-Ovelha, só que não mostra a morte de Roubo-Ovelha. Então deixa em aberto a possibilidade de que Roubo-Ovelha ainda está vivo. Daemon ele mente para Rhaenyra várias vezes. E quando ele volta
para poder conversar com Rhaenyra sobre o que aconteceu, e aí ele vai tentar se justificar, dizendo de que, na verdade, ele era pai, que ele não deu atenção pra filha, e que ela tava fazendo isso para tentar se provar para ele, para tentar se provar para ela. A mulher descobriu que o marido dela mentiu sobre quem foi a pessoa responsável por matar o filho dela. E ela meio que, ai, vai embora, tá tarde. Eu não quero você aqui no meu quarto. Cadê o pulso firme, caceta? Não tem pulso firme, precisa de um pulso firme. Tá faltando isso nela. Só que, obviamente, a gente conhece o universo de Game of Thrones, a gente sabe o universo de Casa do Dragão, e a gente sabe que o episódio ele não pode terminar sem um grande estrondo. E a gente viu que, na verdade, a pior máscara, a pessoa que se revela por completo, que ninguém tava esperando, é Uff. A gente viu, na verdade, que Uff, depois de todas as frustrações que eu já vim falando aqui nos vídeos passados, que ele estava frustrado porque ele não recebeu as coisas que foi prometido, ele não tem o privilégio que ele achava que ia ter, ele continua sendo desmoralizado por Daemon, ele continua não sendo valorizado por Rhaenyra, então essa frustração vai aumentando, e ele está conversando com quem escondido? Ormond Hightower. E na conversa, Ormond disse, de acordo com a nossa última conversa, pera aí, meu irmão, última conversa, então quer dizer que teve outras antes dessa? Então mostra que Uff já estava aí meio que arquitetando algumas coisas com Ormond, então mostra que muitas informações que estavam sendo vazadas e que Ormond estava tendo acesso, não era só por questões de olheiros de fora ali da cidade, não. Uff também estava passando informação para ele. E aí, obviamente, que pegando todos esses fatos que esse episódio trouxe pra gente, uma coisa fica clara. É o início do fim, meu parceiro. A gente sabe que a gente está se encaminhando pro final da temporada e não tem coisa bonita pra vir pela frente. Mas eu quero saber de você, o que foi que você achou desse 7º episódio? Porque teve gente que mudou, virou a casaca, deixou de ser leal aos pretos, virou leal aos verdes. E teve gente que continua sendo leal aos pretos. Eu quero saber, você é time verde ou você é time preto? Deixa aqui nos comentários que eu quero ter uma noção de quem é que é preto e quem é que é verde. E aí, se você gostou desse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E semana que vem eu tô aqui com mais um episódio de A Casa do Dragão. Então é isso, valeu!